sonho de padaria é um dos doces que mais tem a cara do brasileiro. É difícil resistir um desses, não é? Não são só as crianças que amam, os adultos também se deliciam com esse pãozinho doce recheado. Esse pão doce chegou em São Paulo por volta de 1920 e foi apelidado de sonho. Agora, o que fica a curiosidade é o preparo. É fácil, Núbia? É bem tranquilo, não tem muito segredo. Para quem gosta da arte da panificação, é muito tranquilo. Eu já ouvi falar que de cada 10 pessoas que comem o sonho, 11 fica apaixonada. É verdade? Sim, é verdade, porque o recheio, né, encanta muito as pessoas. E como é um produto muito tradicional, né, que as pessoas têm até memória afetiva com o sonho, né? Então isso cria um carinho, um desejo nas pessoas pelo sonho. Memória afetiva é espetacular na culinária. Fazer o seguinte então, anote os ingredientes aí, papel e caneta na mão. 500 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, um ovo e meio, 25 gramas de leite em pó, 10 gramas de fermento biológico seco e 5 gramas de sal. Pessoal, então nós vamos começar o preparo, não tem muito segredo. Aqui a gente está produzindo ele na batedeira, mas quem não tiver batedeira em casa pode fazer na mão. Basta a pessoa ter a habilidade de sovar a massa até conseguir o ponto dela não ficar pregando na mão para que ela seja modelada, tá certo? Nós vamos começar aqui colocando a farinha, o fermento, a água, açúcar, leite em pó, o ovo, a manteiga e a gente vai deixar o sal para ser colocado por último, porque o sal ele interfere na fermentação. Então a gente nunca coloca o sal em contato com o fermento. Isso serve para qualquer tipo de massa que for ser feita, tá bom? Então aqui a gente vai colocar ele na batedeira. Mas quem for fazer em casa, pode colocar os ingredientes num bowl e sovar. A gente vai deixar bater até essa massa ficar lisa e sem grudar. Pessoal, então aqui a massa já deu o ponto, né? A gente chama de ponto de véu. Ela já desgrudou do fundo da bacia da batedeira. Ou se a gente estivesse sovando ela na mão, ela já teria desgrudado da mão. Nós vamos tirar ela aqui agora. Vamos enfarinhar uma bancada e aí nós vamos dividir essa massa para fazer as bolinhas para ela descansar. Então aqui nós vamos fazer bolinhas de mais ou menos 40 gramas. E aí a gente vai bolear essa massa. Aqui a gente vai colocar as bolinhas na assadeira e deixar fermentar até ela dobrar de tamanho para depois ou pré-assar ou fritar. Enquanto a massa descansa, já vamos preparar o recheio, que será creme de confeiteiro. O sonho pode ser recheado como? Os recheios mais tradicionais é o creme de confeiteiro, né? Que a gente pode fazer ele para ficar mais saboroso ao invés de usar um creme industrializado. E o doce de leite, né? As pessoas gostam muito do sonho de doce de leite ou de creme. Inclusive aqui na loja, as opções que a gente mais vende ou é doce de leite ou creme. Aí assim, né? Vai de cada um gourmetizar o seu sonho. Hoje a gente já tem sonho de Nutella, sonho de creme de pistache, sonho de creme de leite ninho e assim por diante. Fica a critério de cada um. Aqui a gente vai pegar uma quantidade de leite condensado e vamos misturar 2 gemas. A gente mistura as gemas com leite condensado primeiro para não correr o risco da gema talhar. A gente vai diluir a maisena, tá? O amido de milho no leite. E aí a gente vai misturar aqui na mistura da gema com o leite condensado, ainda fora do fogo. Aqui a gente está usando fava de baunilha, tá? Mas para quem não tiver a fava em casa e quiser utilizar a essência de baunilha, fica a gosto. Aí depois de misturado, nós vamos levar para o fogo. E aí aqui a gente vai misturar até dar o ponto.
Reserve o creme e vamos pré-assar os pães doces. Então aqui a gente já tem o sonho que foi modelado, né? Já descansou, fermentou, nós vamos tirar ele aqui. Aqui na loja a gente tem esse equipamento que é uma fermentadora, mas em casa a pessoa pode modelar ele e colocar ele num ambiente mais seco e mais quente da casa para ele poder fermentar. Ele vai crescer até dobrar de tamanho. Então aqui a gente tem a opção de pré-assar ele para fazer com que ele fique um pouco menos calórico, né? Ao invés de só fritar ele diretamente, a gente pré-assa. Isso vai fazer com que ele fique mais fofo e mais leve. Aqui a gente vai assar ele, pré-assar ele a uma temperatura de mais ou menos 180 graus para o forno de casa, tá? Por um período de 10 a 15 minutos. Tá vendo aí? Os pães ficam assim, não precisa dourar não. O pãozinho já foi pré-assado, então quer dizer que não pode ser cuspido ainda, né? Tem que ir para... Isso, agora a gente vai passar para outra etapa. Que a pessoa tenha a opção de não pré-assar. Para quem quiser só fritar direto, ela vai deixar a massa fermentar. Quando o sonho dobrar de volume, né, de tamanho, ela vai pegar ele e vir direto para a gordura para fritar. A gente tem essa opção de pré-assar para que ele, como eu expliquei, absorva menos gordura. Então aqui, tá vendo que ele só começou a corar e a gente tirou. Então agora nós vamos fritar ele aqui no óleo. Esse já é o ponto ideal de fritura. Isso, agora a gente já vai tirar e deixar ele escorrer. Agora já parte para o recheio. Isso, agora vamos rechear ele, né? Aqui a gente está colocando 3 opções de recheio. Nós temos aqui o creme de confeiteiro que a gente fez, um doce de leite de boa qualidade e aqui a gente colocou um sabor que é um recheio diferente, que no caso é um creme de avelã, né? Pra gente fazer um sonho um pouco diferente. Para rechear? A gente usa aqui o açúcar gelado, porque ele vai derreter, ele vai ter uma durabilidade melhor, né, de vitrine, para que ele não suma no produto. Mas se a pessoa não tiver esse açúcar em casa, ela pode simplesmente passar no açúcar refinado. Agora nós vamos cortar o sonho e vamos rechear. Bom, receita pronta e nada melhor que experimentar. Mas antes, Núbia, conta pra gente que essa quantidade que a gente ensinou rende mais ou menos quantos sonhos? Dependendo do peso que a gente fizer, normalmente a gente pesa ele entre 40 e 50 gramas. Vai render aí pelo menos umas 25 unidades. E o sonho agora combina com o quê? Cafezinho? Vai combinar muito bem com café, né? Mas também, para quem quiser consumir aí com suco, fica à vontade. Eu vou com cafezinho tradicional mesmo, sem açúcar. Sem açúcar, porque o sonho já é doce. O sonho já é doce, eu vou experimentar o de creme de confeiteiro, pessoal. Isso, fica à vontade. Núbia, a massa tá fofinha, uma delícia e realmente vai agradar todo mundo. Muito bom mesmo, parabéns. Obrigada.